Oi, gente, vamos para o quarto exercício, segundo exercício de movimento circular uniforme, né? Aqui, então, o movimento circular uniforme tem aceleração centrípeta e tem força centrípeta, né? Esse exercício nos diz o seguinte: um trenó, que eu estou simbolizando por essa bolinha aqui, né? Já que eu não sei desenhar um trenó, né? Com massa de 25 kg, está em repouso, né? Ou seja, a velocidade inicial dele é zero, aqui, está em repouso sobre uma superfície horizontal de gelo, essencialmente sem atrito. Então, a gente não vai ter força de atrito, né? Não vai ter nenhuma força freando esse movimento. Isso quer dizer que quando esse trenó for empurrado, ele vai conseguir se deslocar ali com uma velocidade escalar constante. Se ele consegue se deslocar com velocidade escalar constante, ele descreve uma trajetória circular, então nós temos um exercício de movimento circular uniforme. Beleza? Tá. Ele está amarrado a um poste, né? Aqui o poste, fixado no gelo por uma corda de 5 metros. Então, a distância entre o poste e o trenó é de 5 metros. Isso quer dizer que quando ele entrar em movimento e descrever esse círculo, né, essa circunferência em torno do poste, o raio dessa circunferência é o tamanho da corda, 5 metros. Quando empurrado, o trenó gira uniformemente e faz um círculo em torno do poste. Considerando que o trenó completa 5 rotações por minuto, coloquei aqui, ache a força F exercida sobre ele pela corda. Então, nesse caso aqui, a força exercida sobre ele pela corda é uma força de tração, certo? Só que essa força de tração é, na verdade, uma força centrípeta, né? Ela atua como uma força centrípeta. Por quê? Porque ela é uma força aqui radial, né? Dirigida para o centro da circunferência, e ela acontece enquanto esse corpo descreve um movimento circular uniforme. Então, no exercício passado, nós vimos que a força gravitacional fazia o papel de força centrípeta. Aqui é uma força de tração que faz esse papel de força centrípeta. Então, o que eu quero determinar é quanto vale essa força centrípeta. Simples assim, né? Então, nós temos, primeiro, que determinar o período de rotação, né? Por quê? A força centrípeta depende da massa do corpo e da aceleração centrípeta desse corpo, né? A aceleração centrípeta depende da velocidade escalar ao quadrado e do raio da trajetória circular, v quadrado sobre r. Já a velocidade escalar depende do raio da trajetória e do período, né? Velocidade é 2πr sobre t. Então, para eu conseguir calcular a força centrípeta, eu preciso calcular a aceleração centrípeta. Para calcular a aceleração centrípeta, eu preciso calcular a velocidade escalar. E para calcular a velocidade escalar, eu preciso saber o período do movimento. Então, por isso que a gente vai começar calculando o período, ok? Como que eu determino o período? Primeiro, eu preciso saber o que significa período, né? Período é o tempo que o corpo leva para completar uma volta. Nesse caso, é o tempo que o trenó leva para completar uma volta em torno desse poste, né? O exercício me diz que esse trenó faz 5 voltas em 1 minuto. Então, eu tenho aqui 5 voltas ou 5 rotações em 1 minuto, né? 60 segundos. Então, o tempo de uma volta vai valer x. Regrinha de 3, simples. Se 5 voltas ele faz em 60 segundos, uma volta ele faz em x segundos, né? Posso até chamar de t aqui, que a gente já sai com a resposta correta. 60 dividido por 5 eu encontro t. Então, t vale 12 segundos.
60 vezes 1, t vezes 5, né? 5 passa dividindo 60. Regra de 3, simples, simples, simples. Sempre funciona para a gente calcular o período, ok? Já conheço o período. Conhecendo o período, eu consigo calcular velocidade. Velocidade é 2πr sobre t. 2πr, a gente viu que vai ser o comprimento da corda, né? 5 metros, sobre o período que nós acabamos de calcular, 12 segundos. Né? Então, a gente vai ficar aqui com metros por segundo. Velocidade vale, deixa eu ver aqui na minha colinha, 2,62 metros por segundo. Beleza? E agora a gente consegue calcular o módulo da força centrípeta. Né? Força centrípeta é mv² sobre r. Né? Se a gente lembrar, v² sobre r é a aceleração centrípeta, né? Massa vezes a aceleração centrípeta. A massa do trenó é de 25 kg. A velocidade a gente acabou de calcular, 262. Não se esqueçam que a velocidade está ao quadrado, então 262 ao quadrado, sobre o raio. 5. Aí chegamos em uma força centrípeta de 34,3 newtons. Ok? Então, enquanto no exercício passado a força gravitacional se comportava como uma força centrípeta, né? Nesse exercício aqui é a força de tração que se comporta como uma força centrípeta. Né? Por que a gente fala que ela se comporta como uma força centrípeta? Porque ela é uma força radial, né? Dirigida para o centro da trajetória e que atua sobre um corpo que está descrevendo um movimento circular uniforme. Se é um corpo que descreve um movimento circular uniforme, a força que atua sobre ele é do tipo centrípeta. Beleza?